Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Conecta. E o tema de hoje nós vamos falar do Dia Mundial do Combate ao AVC, que será comemorado no dia 29 de outubro. Cerca de 17 milhões de pessoas no mundo sofrem com o AVC. Por isso que eu trago hoje aqui a neurologista, a doutora Ana Paula Pena Dias. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre os sinais, os sintomas e a importância de fazer uma campanha com a prevenção do AVC. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante quanto o AVC. Exatamente, doutora. É muito importante a gente falar de campanhas, né, de medidas como essa do AVC. Poucas pessoas conhecem, né, os primeiros sinais de um AVC. Eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre isso. Como identificar um possível AVC? Bom, o AVC ele é um fenômeno vascular, né? O AVC ele pode ser isquêmico ou hemorrágico, e como ele é vascular, ele tem um início súbito. Então, de uma hora para outra, o paciente começa a ter alguns sintomas neurológicos, que podem ser variados, mas os principais são um lado do corpo ficar dormente ou com a sensibilidade alterada, ou fraqueza na metade do corpo, ou a boca desviar, né? Desvio de rima. Então, a boca em torno dos lados, dificuldade para falar, para enxergar, tontura ou incoordenação de início súbito. O mais importante é que os sinais, eles começam de uma hora para outra. Então, é o início súbito de qualquer déficit, de qualquer dificuldade neurológica. E vamos lá, doutora, para explicar então direitinho para quem está em casa, de forma didática, o que é o acidente vascular cerebral? Bom, acidente vascular cerebral, né, popularmente conhecido como derrame cerebral, né, é quando ocorre uma lesão no cérebro, tá? E essa lesão pode ser por infarto, quer dizer, faltou sangue numa determinada região do cérebro, tá? E aí é o AVC isquêmico, né? Ou o AVC pode ser hemorrágico, onde ocorre extravasamento do sangue, né, numa determinada área do parênquima do cérebro. Então, ou isquêmico ou hemorrágico, na verdade, o AVC ele é uma lesão cerebral e aquela área do cérebro comprometida vai levar alguns sintomas, né? Então, sintoma de dificuldade de metade do corpo se movimentar, ou sentir metade do corpo, ou a boca torta, ou dificuldade visual, dificuldade para falar, são os principais sintomas, né? O AVC é uma doença considerada, né, das cerebrovasculares, a mais grave, é uma doença de alta mortalidade, né? É uma doença, é a segunda causa de mortalidade no nosso país e é a primeira causa de incapacidade no mundo, ou seja, é uma doença que gera muitas sequelas, as pessoas ficam incapazes e perdem aí muitos dias de trabalho, as pessoas ficam realmente muito incapacitadas com frequência. E, doutora, você falou de dois tipos de AVC. Se você tiver que considerar o mais grave, qual deles que é o mais grave, que costuma deixar aí sequela, ou que costuma ser difícil de perceber e quando você percebe já tem que correr para o pronto-socorro? Não, a gente não consegue falar em um mais grave ou menos grave. Na verdade, o mais comum é o isquêmico, tá? Cerca de 80 a 85% das vezes são os isquêmicos, tá? Os hemorrágicos, então, eles são uma menor porcentagem. A gravidade deles vai depender da extensão, do tamanho deles, né? E da localização do cérebro. Então, eu posso ter um AVC isquêmico muito pequeno, que quase não dá sequela, ou muito grande, que pode ser fatal, e também posso ter um AVC hemorrágico da mesma forma, ou muito pequenininho, ou muito grande. Vai depender aí da lesão, do tamanho e da localização desse AVC. E, doutora, o AVC ele é a causa responsável por mais ou menos, né, cerca aí de 100 mil mortes no Brasil por ano. É um número muito grande, né? Como que a gente pode falar em... Porque realmente é difícil, ele é, digamos que quase que assintomático, quando a gente percebe já tem que correr, né? Não tem um sinal que diga que você vai ter um AVC. Como que a gente pode evitar um AVC?
A campanha, né, desse mês de outubro, ela é muito importante justamente por isso, porque nós conscientizamos a população dos fatores de risco que levam as pessoas a terem um AVC, né? Então, quais são esses fatores de risco? Vamos falar dos principais aqui. A pressão alta, a hipertensão é um dos principais fatores de risco. Então, as pessoas muitas vezes elas só tomam remédio para pressão, mas elas não fazem acompanhamento, elas não vão ao médico, não vão no posto de saúde, não se tratam com a equipe de saúde. Então, elas acham que pressão alta dá sintoma. Então, eu não estou sentindo nada, estou tomando meu remédio, então tá tudo bem. Não, tá? Muitas vezes você pode estar tendo lesões aí de órgãos-alvo, então é muito importante fazer o acompanhamento com a equipe de saúde, além de só tomar o remédio. Além da hipertensão, a gente tem o diabetes, é um fator de risco muito importante ligado ao AVC. A diabetes precisa ser muito bem controlada. A obesidade, né? Então já está comprovado que estar acima do peso é um fator de risco muito importante do AVC. O sedentarismo, então as pessoas que não fazem atividade física, que não se movimentam, também correm mais risco. O tabagismo, né, o cigarro, que a gente sabe que é aí um fator de risco para tantas doenças clínicas e para o AVC não é diferente, tá? Então, o tabagismo, o etilismo, né, a ingesta de bebida alcoólica é um fator de risco importante. E existe um outro fator de risco, mas que esse não é modificável, que é o envelhecimento. Então, o fato de estar mais velho leva a uma chance maior de ter AVC. Mas esse é um fator de risco que a gente não modifica, muito pelo contrário. É um fator de risco que todos queremos atingir, né? Todos queremos envelhecer, mas a gente quer envelhecer com saúde. Então a gente precisa cuidar desses outros fatores de risco que eu falei. Esqueci de um importante, que é o colesterol, tá? O colesterol mais alto também pode levar aí ao AVC. Agora, doutora, a gente falando aí de grupos de risco, se a gente tiver que colocar aí uma faixa etária, né? A gente sabe que os mais velhos correm, então, aí um risco maior de ter o AVC, mas ele acomete pessoas de todas as idades, é isso? Sim, o AVC ele é mais comum em pessoas mais idosas, né? A partir de 65 anos, mas pode acometer pessoas de todas as idades. Existe um grupo que a gente fala que é o AVC em jovem, né? Que é aquele AVC que acomete pessoas abaixo de 45 anos e ele é relativamente frequente. Os neurologistas veem muito isso, né? E existem outras causas aí ligadas ao AVC em jovem, como doenças vasculares, malformações, trombofilias, doenças no sangue, fatores de coagulação alterado, né? O AVC pode acontecer até em crianças, tá? Mas claro que não é comum, então a campanha ela foca mais mesmo nesse grupo, que é o grupo mais velho, para a gente controlar os fatores de risco. E aí também, uma coisa importante da campanha é diagnosticar rápido os primeiros sintomas e ao primeiro sinal de AVC que a gente possa intervir e que a gente possa agir rapidamente. Não esperar nem um minuto em casa. Quer dizer, se eu acho que eu estou tendo um AVC, eu devo imediatamente procurar o serviço de urgência ou emergência. Então, qual é a orientação? Achei que eu estou tendo um AVC, eu ligo imediatamente para o SAMU 192, tá? O SAMU vai saber para onde te direcionar. Agora, se eventualmente eu moro muito perto de um pronto atendimento, eu posso procurar o pronto-socorro por conta própria, algum familiar meu me leva. Mas, preferencialmente, ligar para o SAMU 192, porque ele vai saber te levar para o atendimento, né? Existe uma regionalização do AVC, existe uma rede de tratamento aí de apoio ao AVC, e o SAMU vai saber te direcionar. E, doutora, existe aí, na verdade eu fiz uma pesquisa um pouquinho para entender sobre o AVC e me corrige se eu até não estiver correto. Eu achei essa informação. Para reconhecer, então, os sinais de AVC, o público é importante saber 4 medidas. E essas 4 medidas seguem a abreviação de SAMU. Tá certo isso? E se tá certo, eu queria que você explicasse o que é essa abreviação do SAMU. Na verdade, é justamente isso, né? Esses pontos aí levam em conta os 3 sinais da escala de Cincinnati, né? Que é o quê? A gente pede para a pessoa dar um sorriso, e a hora que ela dá um sorriso, a gente percebe a boca um pouquinho mais torta, né? Que é o desvio de rima.
O segundo ponto, a gente pede para a pessoa tentar levantar o braço, ou o A do SAMU, que é dar um abraço, né? Ou levantar os braços, a gente observa uma queda de um dos braços, tá? O terceiro ponto, a gente pede para a pessoa falar alguma palavra, a gente pede para articular uma frase, enfim, ou para a pessoa imitar alguma coisa. E aí ela tem dificuldade para falar. Então, dificuldade para sorrir, ou para levantar os braços, ou para falar. Esses três sinais, né, que são da escala de Cincinnati, se eu tiver um desses três sinais alterados, eu já tenho uma chance de AVC de mais de 70%. Então, se eu tiver um desses três sinais alterados, eu devo ligar imediatamente para o SAMU 192. E doutora, né, e no caso de teve um AVC, existe um tratamento para o AVC? O que é feito imediatamente quando a gente pega lá a pessoa que teve o AVC, leva para o hospital? O que vocês fazem? Como que vocês tratam isso, né? Porque, pelo visto, é bem complexo, depende de muitas coisas, né? Isso, até por isso que a gente fala que 1 minuto faz diferença, né? Então você deve correr muito. Por quê? Porque quanto antes a gente começar o tratamento, quanto antes o socorro, maior a chance de que se faça um tratamento que é o tratamento trombolítico. O que é esse tratamento? É uma medicação que é injetada na veia do paciente e que pode reverter completamente os sintomas. Ela pode dissolver o coágulo se for um AVC isquêmico, tá? Só que esse tratamento, ele tem um tempo para que ele possa ser iniciado, que é de até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, se eu tive o sintoma em casa e não procurei ajuda do pronto-socorro, não liguei para o SAMU, resolvi, sei lá, ir almoçar, dormir, cochilar, tomar banho, fiquei enrolando para procurar o serviço de urgência ou para ligar para o SAMU, o que vai acontecer? Vai diminuindo a chance de eu poder receber essa medicação. E quanto antes essa medicação ela é iniciada, maior a chance de reverter os sintomas do início do AVC e maior a chance de recuperar totalmente aí e eu ficar sem sequela. Então, por isso que a gente fala que 1 minuto faz diferença no AVC. E quais são as principais sequelas de um AVC? Deve depender muito da idade também, né? E de toda essa correria para o socorro, né? Na verdade, a sequela depende do tempo que o paciente foi socorrido, por isso que a gente faz essa campanha. A sequela vai depender muito da localização do AVC. Então, eu posso ter um AVC muito pequenininho, mas que pegou uma área nobre do cérebro, onde passam todas as fibras motoras. Por exemplo, o AVC da cápsula interna é um AVC dramático em termos de sequela. Agora, depende, então, do tamanho do AVC e da localização, tá? Então, são muitos fatores aí que para a gente saber que tipo de sequela que eu vou ter. O importante é saber que depois do AVC, e claro, como você disse, a idade também é importante. Quanto mais jovem, maior a plasticidade neural e, por isso, maior a chance de recuperação. Mas em qualquer idade, logo depois do AVC, eu preciso iniciar o quanto antes a reabilitação, com fisioterapia, com terapia ocupacional, com fonoaudiologia. Isso é fundamental para reduzir sequela. Mas, infelizmente, hoje, se a gente tiver aqui, eu não achei esse número, até por isso que eu estou te perguntando, dos sobreviventes de AVC, a maioria fica com sequela ou vocês já conseguiram mudar esse quadro? Então, como eu disse, né, é a principal causa de incapacidade no mundo. Então, a grande maioria das pessoas ainda fica, assim, muito sequelada, tá? E a nossa intenção é reverter isso, claro, né? A intenção do mundo científico, neurológico, de quem lida com as doenças aí cardiovasculares é isso, quer dizer, reduzir esse impacto do AVC na morbidade que a gente chama, né? No quanto isso afeta a vida das pessoas, a vida das famílias. Então, as pessoas, infelizmente, ainda ficam com muita sequela e isso impacta demais a vida daquela pessoa, daquela família, tem um impacto econômico muito grande. As pessoas deixam de trabalhar, deixam de produzir, muitas vezes tem AVC numa idade ainda economicamente ativa, então isso tem um impacto para o país. Então, é uma doença ainda que mexe com
com muitos pontos e que a gente precisa refletir sobre isso. E quando a pessoa fica com uma sequela, também é possível a recuperação? Sim, desde que ela tenha aí, né, uma boa reabilitação com fisioterapia, com terapia ocupacional, com fono, desde que ela se esforce bastante, porque assim, ela vai na física, ela faz exercício, que ela faça em casa os outros dias, se ela tiver aí bons hábitos de vida, dormir direitinho, cuidar da saúde mental, evitar estresse, cuidar da alimentação, começar a praticar um pouquinho de atividade física desde que liberado pela físio, controlar os fatores de risco, tem chance sim dela ficar praticamente sem sequela, né? Tudo vai depender daquilo que eu falei, da localização, da extensão do AVC e tal. Doutora, é possível, é uma pergunta básica, mas acho que é bom a gente tirar a dúvida de quem está em casa. Quem teve AVC uma vez pode ter outro AVC? Com toda certeza, é uma pergunta super importante, tá? Lembrando que a gente falou lá no começo, o que leva ao AVC? O que leva ao AVC são os fatores de risco: hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, tabagismo, etilismo, sedentarismo. Infelizmente, as pessoas não mudam esses fatores de risco. É muito comum as pessoas terem AVC e continuarem descuidando desses fatores de risco. E aí é o contrário a tua pergunta. A resposta é: quem já teve um AVC tem uma chance maior de ter outro. Então não é incomum da gente encontrar no consultório pessoas com mais de um episódio de AVC. E doutora, você falou que é raro em crianças, mas quando acontece em crianças, normalmente são crianças que têm alguma doença pré-existente e acabam tendo o AVC? Nas crianças acontece mais por doenças do sangue, doenças hematológicas, né, de trombofilias, alterações de coagulação, doenças cardíacas, né, onde solta aí um trombo do coração e vai para o cérebro fazendo AVC, ou malformação dos vasos aí, né, do cérebro. Então, o mecanismo do AVC da criança, do jovem, é diferente do idoso, das pessoas acima de 65 anos. E, doutora, eu imagino também que esse como é um ano atípico para todo mundo, com tudo que vem acontecendo, eu imagino que essa campanha deve ter uma importância muito maior, inclusive esse ano, porque as pessoas acabam tendo medo, né, de procurar o médico, de procurar um pronto-socorro. O que você tem para falar para as pessoas, até não terem medo de, nesse caso, procurar sim uma ajuda médica o quanto antes? Exato, teve até uma campanha, né, no início da pandemia, em relação ao AVC, teve uma campanha que era: AVC não fique em casa, né? Porque a gente pedia para todo mundo ficar em casa o tempo todo. Só que no caso do AVC, primeiro que os hospitais estavam e estão ainda organizados para receber casos suspeitos de Covid e sem suspeita de Covid, né? Hoje em dia, com a redução dos casos, muito mais. Mas mesmo na época crítica da pandemia, existia essa organização. E a nossa orientação continua sendo essa: ao primeiro sinal de AVC, você não deve ficar em casa, nem por medo do coronavírus. Você deve imediatamente procurar o serviço de urgência ou emergência, ou preferencialmente ligar para o SAMU 192, tá? E, doutora, vamos lá então. Para a gente ajudar também. A gente está andando na rua, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece em qualquer lugar. A gente presenciou alguém com algum tipo de sintoma, ou até em casa. O que a gente tem que fazer primeiro, então? A pessoa que está tendo um sintoma de AVC, né? Então vamos recapitular, né? São os 3 sinais de Cincinnati que a gente usa, né? A boca torta, então eu peço para o paciente sorrir e ele desvia a boca para um dos lados. Eu peço para o paciente levantar os braços e um dos braços cai, eu tenho uma queda de um dos braços. E eu peço para o paciente falar alguma palavra e ele fica com a fala embolada, dificuldade para falar. Um dos 3 sinais alterados, eu tenho uma chance de mais de 70% de estar diante de um AVC, tá bom? Imediatamente eu ligo para o SAMU 192 e aviso que eu tenho um caso de suspeito de AVC. Se o paciente está na rua sem familiar,
É claro que ele vai ser socorrido da mesma forma, né? Mas de preferência, localizar algum familiar, alguém que saiba do histórico desse paciente, principalmente se ele estiver confuso, sem conseguir falar. Mas de qualquer forma, mesmo que você não encontre esse familiar, imediatamente procurar o serviço de urgência. Tá certo, doutora. Agora, em casos, eu até pergunto porque aconteceu na minha família. No caso de uma pessoa que não tem a capacidade de expressar o que ela está sentindo, o formigamento, que foi o que aconteceu no caso na minha família. Como perceber, o de fora, perceber já? Porque às vezes, como a pessoa não tem como falar o que ela está sentindo, no caso era uma pessoa bem mais idosa, já não tinha mais como falar o que estava sentindo, infelizmente, quando a gente procurou ajuda, foi tarde, digamos assim, porque as sequelas ficaram e sequelas graves. Então, como perceber eu de fora que uma outra pessoa pode estar tendo um AVC? Geralmente isso acontece bastante no idoso, né? Que tem uma dificuldade maior até de expressar o que está sentindo. Às vezes, idosos com quadros demenciais, demência, né? Então, é mais difícil mesmo. A gente precisa observar nesse caso se tem a boca um pouquinho mais torta para um lado, e se o paciente, na hora que ele vai movimentar o corpo, se ele mexe mais um lado do que outro. Mas realmente, às vezes, é difícil, mas a gente sabe que alguma coisa estranha está acontecendo, né? Você não sabe exatamente o que é, mas você sabe que o paciente está diferente. Principalmente o paciente idoso, se ele está diferente, se ele está sem responder direito, se ele está muito sonolento, você deve levar ao serviço de emergência. Tá certo, doutora. Eu queria agradecer a sua participação. A gente está chegando aqui nos minutinhos finais do nosso programa. Alguma consideração, alguma coisa que a gente esqueceu de falar para falar, deixo esse tempinho também para você falar. Mas, primeiramente, já queria agradecer a sua participação. Você conseguiu tirar aí um tempinho na agenda e falar desse assunto tão importante, dessa campanha tão importante. É um prazer estar aqui falando justamente de um assunto tão importante que a gente sabe que pode salvar vidas, pode ajudar muitas pessoas, tá? Eu queria então deixar duas mensagens aqui. A primeira é do controle dos fatores de risco, que é super importante, né? Hábitos de vida saudável, então procurar aí controlar a pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, parar de fumar, parar de beber, enfim, tudo isso vai levar a ter menos AVC. E a segunda mensagem é que cada minuto importa. Então, se tiver um AVC, imediatamente ligar para o SAMU 192, não fique em casa. Tá certo, doutora. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.